Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à disciplina de saúde da criança e do adolescente, né? Vão ser 4 encontros e a gente vai começar falando sobre assistência de enfermagem ao recém-nascido. Com relação à assistência de enfermagem, a gente vai começar falando sobre a classificação dos RNs, né? Então, assim, com relação ao peso, né? A gente pode estar falando que esse RN, quando ele tem menos, quando ele pesa menos de 2,5 kg, ele é considerado um RN com baixo peso. Com relação à idade gestacional, né? O tempo da gestação. Então, assim, o RN ele é considerado prematuro quando ele nasce antes de 37 semanas, tá? Ele é considerado um RN a termo, quer dizer que ele nasceu no tempo quando ele nasce entre 37 e 41 semanas. E ele é considerado um RN pós-termo quando ele nasce com mais de 42 semanas. A gente também tem outra classificação, que é a relação entre o peso e a idade gestacional. Cerca de 90 a 95% dos nascimentos, os RNs, eles têm um peso adequado para a idade gestacional. Mas eles também podem ser bebês pigs, né? Que eles são bebês pequenos para a idade gestacional, ou bebês gigs, que são bebês gigantes para a idade gestacional. Aqueles bebês que aparecem na televisão que pesaram mais de 5 kg, mais de 6 kg, são bebês gigs, considerados gigs, são bebês grandes, bebês gigantes. Então, assim, ainda com relação ao peso, né, a gente pode falar sobre a perda ponderal fisiológica, que o bebê, assim, nos primeiros dias que ele nasce, ele pode perder até 10% do peso que ele nasceu, tá? Que isso é normal, porque às vezes ele nasce demasiado inchadinho e ele vai ter essa perda. A gente pode estar falando também que a média brasileira, no caso dos meninos, os bebês nascem pesando em torno de 3,5 kg, né, 3.500 gramas, e medem cerca de 50 centímetros, e que os bebês femininos, eles pesam menos, né, eles pesam a média de 3,280 kg e medem 49,6 centímetros, tá? A média do perímetro cefálico, que é a medida da cabecinha desse bebê, é de 34 até 35 centímetros, e o perímetro torácico, que também deve ser medido, ele geralmente é 2 a 3 centímetros menor que o cefálico. Então, no caso, o bebê mediu 34 centímetros, o perímetro torácico vai ser de 32 ou 31 centímetros, ok? Professora, meu filho nasceu com 4 quilos. Pode acontecer, tá? Essa daí é só uma média, só pra gente ter um parâmetro, ter uma noção. Mas existem bebês que nascem com 4 quilos, 4,5 kg, né? Isso aí vai depender de como aconteceu a gestação e também do próprio biotipo da criança. Ainda com relação às características dos RNs, a gente tem que lembrar sobre a questão dos sinais vitais, né? Os sinais vitais, eles refletem o funcionamento do sistema respiratório, cardiocirculatório e metabólico. E quais são os valores, os parâmetros, né? Da frequência respiratória, né? Certo? Então, assim, a frequência respiratória de um RN é de 25 a 60 incursões respiratórias por minuto, ok? Já a frequência cardíaca oscila o normal de 120 a 180 batimentos por minuto. E a temperatura axilar varia entre 36 até 37 graus, ok? Falando ainda sobre as características dos RNs, né? A gente deve lembrar que a forma como eles gostam de dormir refletem a posição que eles se encontravam no útero materno. Então, assim, eles vão, durante algum tempo, eles vão ficar na mesma posição que eles se apresentavam no útero materno. Tem até uma fotinha aí no slide mostrando um RN dormindo. Sobre a pele do RN, o que a gente pode estar falando sobre a pele do RN? Então, assim, ela nos fornece informações sobre o grau de maturidade, sobre a questão da nutrição, hidratação e condições patológicas. O RN a termo, né, aquele que nasceu no tempo certo, essa pele ela apresenta um aspecto sedoso, o turgor vai ser normal, além da presença do verniz caseoso, que é aquela massinha branca que a gente encontra na pele do bebê, tá? O RN prematuro, ele já vai ter uma pele fina e ela tem um aspecto gelatinoso, né? E o RN pós-termo, essa pele ela já vai estar ressecada e ele vai apresentar o turgor diminuído. A gente também vai observar que algumas características podem
podem aparentar, podem ser apresentadas por esse RN, né? A gente vai notar a presença do eritema tóxico, que são lesões avermelhadas. Elas lembram a picada de um inseto e elas vão aparecer a partir do 2º dia de vida. Professora, por que isso acontece, né? Pode ser uma reação alérgica aos medicamentos usados durante o parto ou ainda as roupas e os produtos de higiene. Então, assim, é preciso que essa mãezinha, ela tenha todo o cuidado quando ela for fazer a lavagem das roupas do bebê antes dele nascer, com relação aos produtos que ela vai utilizar, né? E também lembrar que os produtos de higiene desse bebê, ele deve ser um produto próprio para bebê. O bebê não precisa ter shampoo, condicionador, perfume e um sabonete, mas ele precisa ter um sabonete de criança. E aí, você com esse sabonete, você pode estar lavando o cabelo e lavando o corpinho desse bebê, tá? Mas ele deve ter um sabonete próprio para a pele de criança. A gente ainda pode observar a presença do milion, né, que são glândulas sebáceas obstruídas. Fica um monte de pontinho branco, como se fosse, lembra, é como se o bebê tivesse cheio de cravos no nariz, na região das bochechas, tá? A presença também das manchas mongólicas, né, que são aquelas manchas azuladas extensas, e elas vão aparecer tanto na região glútea como na região lombosacra. Geralmente o pessoal diz que o bebê que apresenta essas manchas mongólicas é porque eles vão ficar morenos, vão ficar, né, não vão ficar branquinho, tá? E ainda existem as petequias, que são manchas arroxeadas, que elas são reflexo da fragilidade dos capilares ou até do rompimento de pequenos vasos, tá? Essas petequias, elas podem estar associadas à septicemia e às doenças hemolíticas graves. Então, assim, é preciso que o médico, o pediatra, tenha observado e faça avaliação dessas petequias. O RN também ele pode apresentar ainda a cianose, né, que é uma ocorrência grave e ela está relacionada a distúrbios respiratórios ou cardíacos. Lembrando que a cianose é aquele aspecto azulado da pele, né? E ainda pode apresentar icterícia. Essa icterícia, quando ela é ocorrida antes de 36 horas de vida, ela é uma icterícia patológica, né? Então, é sinal de algum problema. E se ela ocorre após as 36 horas, é uma icterícia fisiológica, tá? O bebê também ele pode apresentar edemas, né? O edema, lembrando que é um inchaço, e esse edema ele vai ocorrer nos membros inferiores devido às limitações renais e cardíacas. O organismozinho dele ainda está se aperfeiçoando para poder controlar as funções. Uma outra situação que pode acontecer é a nasarca, que é o edema generalizado, o bebezinho vai ficar todo inchado e está relacionado à insuficiência cardíaca, renal ou distúrbios metabólicos, ok? A gente também vai falar sobre o cabelo, né? No caso dos RNs aternos, eles são abundantes e sedosos. Professora, meu filho nasceu aterno, mas ele nasceu carequinha. Pode acontecer, tá? O RN prematuro, onde esses cabelos são escassos, finos e também a presença de lanugem no ombro e dorso, né? Que são a questão dos pelinhos, como se fossem cabelos no corpo dessa criança. E essas unhas que elas não ultrapassam as pontas dos dedos, às vezes elas são incompletas e até ausentes no caso dos bebês prematuros. Coloquei também a questão das fontanelas, né, que as pessoas popularmente chamam de muleira. Então, assim, a grande fontanela, a fontanela bregmática, ela tem um tamanho variável e ela só vai se fechar por volta do 18º mês de vida, quando esse bebê completa 1 ano e 6 meses. Já a fontanela lambdoide ou pequena fontanela, ela vai se apresentar fechada no 1º ou no 2º mês de vida, ok? Então, assim, existem outras alterações que a gente vai estar observando nesse RN. Uma delas é o cefalematoma, que é o derrame sanguíneo, que esse derrame vai ocorrer em função do rompimento de vasos pela pressão dos ossos cranianos durante a passagem pela bacia materna, né? Ele tem uma consistência amolecida e você, quando toca, você tem a sensação da presença de líquido. Esse volume, ele é variável, tá? Ele não vai atravessar as linhas de suturas, elas são dolorosas à palpação e podem levar semanas para ser reabsorvido. Com o tempo, o próprio organismo vai reabsorver e vai ficar tudo normal.
Coloquei uma figura mostrando para vocês a questão do cefalohematoma, tá? A gente também pode observar na cabecinha do bebê a formação da bolsa serossanguínea, que é um edema de couro cabeludo, né, com cacifo positivo, cujos limites são indefinidos, não respeitando as linhas das suturas ósseas e desaparece nos primeiros dias de vida. Professor, e com relação aos olhos, né, a gente observa os olhos porque eles podem apresentar alterações sem muito significado, tá? A gente tem que observar se tem hemorragias conjuntivais e a questão das assimetrias populares, se essas pupilas elas são assimétricas. Observar a questão da implantação das orelhas, tá? Quando essas orelhas têm implantação baixa, é indicativo de malformações cromossomiais, no caso da síndrome de Down. Uma das características, né, é a questão da implantação da orelha que é baixa. Com relação ao nariz, o que a gente pode estar observando, né? Com relação ao nariz, a preocupação é quanto à presença da atresia de coanas, que é o estreitamento dos espaços entre os cornetos nasais. A boca, né? Avaliar se tem a presença de dentes, se há a presença de fissura labial ou fenda palatina. E aí eu coloquei uma imagem que mostra a fissura e a fenda palatina, tá? Quando a mulher começa a fazer o pré-natal, se ela fizer o pré-natal direitinho, ela vai já ser avisada sobre a presença dessa fissura ou não. Coloquei uma figura no slide mostrando os tipos de fissura, né? Fissura de lábio unilateral, fissura de palato, fissura de lábio e palato bilateral e a fissura de lábio e palato unilateral. Ainda com relação às características do RN, que a gente pode estar observando? O pescoço, que costuma ser curto, grosso e apresenta uma boa mobilidade. A diminuição dessa mobilidade pode indicar a presença de massas, que é indicativo de patologias, né? A questão do tórax, que tem a forma cilíndrica, com apêndice tifoide proeminente e pequena espessura de sua parede, tá? Aí a gente pode estar observando ainda a questão do abdômen, que ele tem a forma cilíndrica, o diâmetro 2 a 3 centímetros menor que o perímetro cefálico, que a gente já mencionou. Esse abdômen, ele apresenta-se globoso, né? E suas paredes são finas, onde a gente vai observar a presença de hérnias umbilicais ou guinais, como eu mostro nas imagens do slide, tá? Com relação ao coto umbilical, né, que é o umbigo, até o 4º dia ele vai ter uma coloração branco-azulada e vai ter um aspecto gelatinoso. Após o 5º dia vai iniciar-se o processo de mumificação até que ocorre a queda entre o 6º e o 15º dia de vida desse bebê. Lembrando dos cuidados com o coto umbilical, né, que ele tem que ser lavado durante o banho e a mãe vai pegar e ter o cuidado de pegar um cotonete, molhar no álcool a 70% e fazer a limpeza na região desse coto umbilical. A genitália masculina, né? O que a gente pode estar falando? Muitas vezes esse RN vai apresentar um edema da bolsa escrotal. Esse edema ele pode ficar presente por vários meses após o nascimento, sem necessidade de tratamento, desde que ele seja visto pelo pediatra. O pediatra é quem vai dar essa conduta médica, tá? A glândula, ela está sempre coberta pelo prepúcio, sendo a fimose uma condição normal. Então, assim, o bebezinho do sexo masculino, ele vai apresentar uma fimose. E o pediatra, ele vai observar e ele vai orientar a mãe a fazer pequenos exercícios durante o banho, que é para não estar machucando esse bebê. E ainda o uso de uma medicação para ajudar na abertura, tá? O que a gente tem que observar? O jato urinário, se esse jato é forte, se essa criança está conseguindo fazer xixi, se esse xixi ele consegue, dependendo da posição que ele tá, o jato vai longe da criança, tem uma distância, tá? No caso da genitália feminina, né, o que a gente pode observar? Devido à estimulação hormonal, o que acontece? O ímã e os pequenos lábios eles vão se apresentar hipertrofiados ao nascimento e não vão estar recobertos pelos grandes lábios. Pode apresentar a presença de uma secreção vaginal, né, que vai ter um aspecto mucoide e leitoso, tá? Muitas vezes pode acontecer a presença de sangramento vaginal, que é a menarca neonatal ou a pseudomenstruação. O ânus, né, que tem que ser observado, se tem a
permeabilidade do orifício, para que as fezes possam ser expulsas, né? Professora, e quando é que ocorrem as eliminações? Então, assim, primeiro xixi, a primeira urina, ela tem que acontecer antes de 24 horas. E as primeiras fezes antes de 48 horas, tá? Para o bebê indo para cá, o bebê que nasce de parto cesáreo, é para ele já ir para casa fazendo tanto o xixi quanto o cocô. Agora a gente vai falar sobre os cuidados imediatos ao RN. Então, os cuidados imediatos são aqueles que são dispensados logo após o nascimento, ainda na sala de parto. Quais são os objetivos? Auxiliar o bebê a fazer a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, assegurar a manutenção de sua temperatura corporal e principalmente promover o elo afetivo entre o RN, a mãe e a família. Então, assim, o que vocês vão fazer, né? Que a gente, como equipe de enfermagem, pode estar fazendo? Providenciar e verificar o funcionamento dos equipamentos e materiais necessários à assistência. Quais são eles? É berço aquecido ou incubadora, ou no caso os dois, tá? Campos aquecidos ou toalhas ou cobertores. Material para aspiração, o bulbo, né? Que algumas pessoas chamam de pera, aspirador a vácuo, sondas de aspiração número 6, 8 e 10, a sonda gástrica número 8 e uma seringa de 20 ml. Material para ventilação, caso aconteça alguma intercorrência, né? Então, assim, vai ser preciso o ambu, máscaras faciais com tamanhos para RN a termo e prematuro, de preferência alcochoadas e fonte de oxigênio com fluxômetro. Material para intubação. Qual é esse material? O laringoscópio, com lâmina reta número 0 e lâmpadas e pilhas para o laringoscópio. Observar se essas pilhas elas estão funcionando, tá? Cânulas traqueais, número 2,5, 3, 3,5, 4, tesoura, luvas estéreis e medicações. Professora, quais são as medicações? Adrenalina, bicarbonato, glicose, água destilada e solução fisiológica. Além do estetoscópio, esparadrapo e seringas de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml e agulha 13 por 4,5 ou 25 por 7, tá? Qual é o primeiro cuidado? A aspiração. A gente coloca o RN em decúbito dorsal, com o pescoço ligeiramente estendido, né? Aí a gente aspira primeiro a boca e depois o nariz. Nunca faça o contrário, né? Você não vai estar levando a sujeira do nariz para a boca. Melhor levar da boca para o nariz, tá? Calor radiante, né? Que vai ser ofertado pelo berço aquecido e foco de luz. Secar rapidamente cabeça e corpo com a toalha ou cobertor pré-aquecido. A questão da avaliação do RN é feita através da escala de Apgar, onde são observados 5 sinais. Professora, quais são eles? Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e a cor. Cada sinal é avaliado e recebe nota de 0 a 2, tá? Coloquei no slide para vocês uma tabelinha, onde a gente tem os sinais e as notas, né, de 0 a 2, tá? Observar que no 5º minuto, se o índice persistir abaixo de 7, é necessário avaliar o RN a cada 5 minutos até que ele atinja uma nota maior que 8. Então, assim, o bebê está com uma frequência cardíaca lenta, né? Abaixo de 100, então ele vai receber a nota 1. O bebê tem uma respiração lenta, também nota 1. O bebê tem com relação ao tônus muscular, ele apresenta alguma flexão, nota 1. A irritabilidade reflexa, que é a questão do choro, né? Ele só faz uma careta, nota 1. E a cor, o corpinho dele vai estar rosado e as extremidades azuis, a gente vai somar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nota dele foi baixa. Então, esse bebê, ele tem que ser reavaliado, tá? Com relação ao cordão umbilical, né? Observar se a presença de 2 artérias e uma veia, tá? O cordão umbilical, ele tem 2 artérias e uma veia. Cuidado, aprendam isso, que isso é questão de prova, questão de concurso. Colher sangue do cordão e enviar para o laboratório, realizar a ligadura do cordão,
a questão do método de Credé. O que é o método de Credé, né? É a instilação de 2 gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho, prevenindo a oftalmia conocócica. Pelo amor de Deus, vocês vão colocar o nitrato de prata. Ninguém vai estar colocando álcool no olho do RN. É nitrato de prata, tá? Outra coisa super importante, fazer a identificação do RN da mãe. Como é que a gente vai fazer essa identificação? Usar uma pulseira de plástico no pulso ou tornozelo, tá? Colocando na mãe. E no filho, coleta-se a impressão digital dos dedos da mãe implantado do filho. Deve constar na identificação nome da mãe, né? Então, filho de fulana de tal, ou RN de fulana de tal. O sexo do bebê, né? E o número do quarto, o leito materno e a data. Então, o bebê que nasceu no dia 23 de outubro, vai estar lá, filho de Francisca, do sexo feminino, número do quarto, 205, o leito materno, se tiver mais de um leito, né? Se tiver na enfermaria, leito 3 e a data 23/10, tá? Em caso de partos múltiplos, a ordem de nascimento deverá ser especificada nas pulseiras por meio de número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, após o nome da mãe. Filho de, né? Francisca, número 1, filho de Francisca, número 2, filho de Francisca, número 3, ok? Administração de vitamina K para a prevenção da doença hemorrágica do RN, né? Pode ser 2 miligramas por via oral ou 1 miligrama por via intramuscular no vasto lateral da coxa. Registrar no prontuário do RN, sua impressão plantar e a impressão do polegar direito da mãe. Tá ok? Com relação aos cuidados mediatos, né? Os mediatos são aqueles realizados no berçário ou no alojamento conjunto. Tem o objetivo de ajudar o RN a adaptar-se à vida extrauterina, prevenir possíveis complicações que possam advir e detectar precocemente qualquer anormalidade. Então, assim, ó, o que a gente vai estar fazendo, né? As medidas, né? Verificação das medidas antropométricas, a questão do peso e da altura desse RN, que são parâmetros importantes para avaliação e acompanhamento dos bebês, tá? Verifique o peso. Professora, qual é o material necessário, né? Uma balança própria para RN, que é aquelas balanças até 15 kg, papel toalha, a compressa de gás, o frasco com álcool 70% e um preço próprio para registro. Como é que a gente vai fazer? Vai limpar a cuba da balança com álcool, vai calibrar a balança, né? E forrar com papel toalha, coloca o RN na balança sem tocar e verifica o peso no momento de menor atividade física do RN, que ele vai estar bem agitadinho. Então, quando ele estiver mais quietinho, é que a gente vai observar. O peso deve ser registrado em gramas, em impresso próprio. Você não vai botar lá 3 quilos, você vai botar lá 3.000 gramas. Ou então, o bebê pesou 2,5 kg, você vai botar 2.500 gramas, certo? A verificação da estatura, né? Que é a verificação do tamanho. Então, assim, você vai usar uma régua antropométrica ou fita métrica e servirá de base para avaliação do crescimento. Eu coloquei no slide a medida de um bebê, não é mais um RN, já é uma criança, tá? Mas é para servir de modelo para vocês. O perímetro cefálico, esse perímetro também tem que ser medido, tá? Ok? Então, assim, a medida da circunferência da cabeça, ela é feita com a fita métrica. Você vai passar a fita métrica a partir da saliência do osso occipital, acima das 2 sobrancelhas, realizando-se a leitura, tá? E o perímetro torácico, você vai passar a fita ao redor do tórax, na altura dos mamilos, e vai realizar a leitura dessa medida. O perímetro abdominal passa a ser a fita em torno do abdômen, logo acima do umbigo. Com relação à higiene corporal do RN, né? Qual o material necessário? Algodão, cotonete, sabonete neutro, gaze, lençol macio ou toalha, a fralda descartável, luva de procedimento, a escovinha de nylon, né? Pra quê, professora? Pentear os cabelinhos do bebê, a bacia ou banheiro. Geralmente na maternidade, o bercinho ele se transforma em bacia. Água em temperatura adequada, né?
A higiene das meninas, lembrando que no caso das higiene das meninas, a gente sempre faz a higienização no sentido da vagina ânus, nunca ânus vagina. Isso vale até para nós adultas, né? Quando a gente for fazer a higienização, sempre fazer da vagina para o ânus, para não estar levando as bactérias que estão presentes nas fezes para o canal vaginal, tá bom? E a higiene dos meninos tem que fazer a higienização não só da parte externa, mas também da parte interna. Puxar a pelezinha para expor esse pênis, para fazer essa higienização. Realizar o curativo do coto umbilical, do jeito que eu falei, né? Com algo do cotonete molhado no álcool 70%, após o banho, tá? E assim, toda vez que esse bebê tiver molhado de urina ou sujo de fezes, também a mãe pode estar fazendo essa higienização com álcool a 70%, cotonete ou gaze, tá? Não precisa cobrir, tá, gente? A gente não bota moeda, café, nada em cima desse umbigo, a gente não precisa colocar. A assistência de enfermagem ao RN no alojamento conjunto, né? No caso do sistema hospitalar, no qual o RN permanece ao lado da mãe 24 horas por dia, desde o nascimento até a alta hospitalar. Quais são as vantagens para a mãe? Favorece a interação com o bebê, já que ele vai estar ali pertinho, né? Facilita a amamentação, proporciona troca de informação entre as mães, quando essas mães estão no alojamento conjunto, no caso da enfermaria, além da participação do pai no cuidado do filho, né? É lei, a mulher tem direito de ser acompanhada no momento do parto e ter direito a um acompanhante. E esse acompanhante deve ser o pai, que é para ele estar participando dos cuidados com essa criança, para estar fortalecendo esse elo, esse vínculo, tá? Além do maior relacionamento com a equipe de saúde. Tudo isso vai ser proporcionado pelo alojamento conjunto. Quais são as vantagens para o RN, né? Oferece satisfação de suas necessidades biológicas e emocionais. Ele chorou, a mãe tá ali, vai botar ele no colo e ela vai descobrir se ele tá chorando porque ele tá com fome, se ele tá chorando porque ele quer colo, se ele tá chorando porque ele fez cocô, porque ele fez xixi, tá? Possibilita que seja alimentado quando desejar, porque ele vai estar junto com a mãe, e o menor risco de infecção hospitalar, já que quem vai estar cuidando dele é a mãe, não a técnica de enfermagem, que tem que cuidar de várias pessoas, de vários pacientes. Então, assim, cabe à equipe de enfermagem observar a coloração da pele, a frequência e o aspecto das eliminações desse RN, o aspecto do coto umbilical, a capacidade de sucção, os sinais vitais e qualquer alteração do estado geral desse RN. Ainda no alojamento conjunto, né, a equipe de enfermagem tem que observar e orientar com relação à amamentação, a importância do colostro, que é aquele primeiro leite que sai, tá? A questão de esclarecer para a mãe que a descida do leite, ela pode demorar um pouco, tá? Entre o segundo e o quinto dia após o parto, orientar sobre as posições para o aleitamento e principalmente sobre a posição para eructar. É importante colocar o bebê para rotar após cada mamada, tá? E aí eu coloco um slide onde eu mostro as posições para amamentar, além da posição para arrotar. Então, assim, gente, essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição para estar retirando dúvidas. Fiquem bem e até a próxima.